Quem está trazendo a minha memória, o meu espírito, é o Espírito de Deus. Está dizendo, diga para eles, que se mostrares fracos no dia da angústia, a força deles será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a força dele, ou seja, a fé deles será pequena. Como que eu tenho que agir, apóstolo? Se não está saindo palavras positivas dessa boca, fecha ela, fica quieto. Quem não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Porque toda palavra tem uma direção. E a palavra daquele que anda pelo Espírito não volta vazia. Apóstolo, mas eu estou vivendo algo que o senhor não imagina. Pede para Deus te revelar. De repente você está vivendo algo que você acha que é horrível, e poderia estar vivendo algo pior ainda. E de repente, no meio dessa situação, Deus está trazendo uma salvação para toda a família. Quem está entendendo? Ninguém pode entender o trabalhar do Senhor. Ninguém pode entender o trabalhar do Senhor. Por isso que os murmuradores, ele manifesta as obras da carne. Hoje é uma carta, tudo que eu vou colocar, que eu não quero na minha vida. Você vai escrever tudo que você não quer na tua vida. Acabar o culto, eu vou pegar essa carta e vou subir para o monte e vou queimar ela, como eu fiz segunda-feira passada. Deixa eu te falar, vai subir ao Senhor, e tudo que sobe e desce com res, porque todo ato de fé Deus responde. Quem está entendendo? Você não entendeu ainda? O fato de você estar aqui na igreja nesse momento, para Deus você está manifestando a sua. Então o fato de você estar aqui sentado ouvindo, você está fazendo um ato de. Você poderia estar na tua casa descansando, dormindo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Espírito de Deus conseguiu convencer o seu espírito para vir receber a palavra. Quem está entendendo? Mas deixa eu entrar em algo que muitas vezes atrapalha os cristãos. Nós que somos pequenos Cristo, nós atrapalhamos quando não nos atentamos para o fruto do ex. Peraí, agora eu sou cristão, como que eu devo andar? Quando que eu sei que Deus está na minha vida? Gálatas 5:17. Mas vamos ler o 18, já lemos o 17. Olha o que está escrito 17. Mas se sois guiado pelo Espírito, esse Espírito aí é maiúsculo ou minúsculo? Então é o Espírito Santo. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo do quê? Da lei. Você viu? Quem anda pelo Espírito Santo quebra qualquer proto, vai além de qualquer direito, humanamente falando. Olha o que vai dizer o 19. Porque as obras da carne são manifestas. Se atente no que você vai ouvir. Porque as obras da carne. Peraí, se eu ando no Espírito, eu tenho que aniquilar, eu tenho que lançar fora toda a obra da. Porque agora estamos nascendo estamos recebendo um novo corá. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Aí aqui começa a ser relatado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não o quê? Herdarão o reino de. Ou seja, eu e você devemos nos policiar para que nenhuma dessas palavras, são 12, para que nenhuma dessas palavras continue nos atrapalhando a nossa orar. Eu vou pegar uma bem levinha aqui. Pai, às vezes as pessoas falam assim: eu estou passando uma peleja. Isso é obra da peleja, está ali? Sim ou não? Pai, vou pegar uma leve. Ai, a peleja e tal. Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? Então nesse processo, seja qual for, Deus está nos ensinando. Nesse processo, Deus vai se manifestar e vai sempre nos ensinar alguma.
Porque a vontade dele para mim e para você é boa, perfeita e o quê? Pegar uma outra aqui, inveja. Isso é um tipo de sentimento que não deve existir mais para quem anda no ex. Ou seja, ele tem que se alegrar com a vitória do próximo. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se há. Isso é fruto do ex. Então a pessoa que manifesta inveja, inconscientemente, meu Deus, mas o dele é melhor. Ela tem que se autoavaliar. Eu não aceito. Eu não aceito a vitória. Eu não aceito que Deus honra esse irmão, essa irmã. Eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque está na carne. Se tivesse do Espírito, ia se alegrar e automaticamente a vitória dela ia chegar. Quem está entendendo? Palavras negativas, palavras de maldição, obra da carne. Obra da carne. E aqui tem muitas: glutonaria, bebedice, homicídio, iras. Estou irado com aquele irmão, estou irado. Tem pessoas, por isso vocês têm que vigiar. Tem pessoas que ela carrega a ira, ela não consegue liberar o per. E se você não vigiar, depois ela vai entregar algo para você e diz que é do Espírito. Deus me mostrou. Ela vem cheia do Espírito Santo. Peraí, mas como que ele divide nesse coração? É a presença dele, que é fruto do ex. Como que permanece ainda aí a obra da? Porque ira é obra da carne. As pessoas não conseguem admitir isso. Ela pensa que é do Espírito, mas é a alma dela gritando. Ou às vezes o próprio demônio falando. E ela só reproduzindo, dizendo que vem de. É onde você deve orar e pedir para Deus. Tem pessoas que ela vem entregar. Irmã, eu vi isso aqui, viu? Vigia com as pessoas que vêm só com profecia negativa. Vigia com essas pessoas. Como assim, apóstolo? Trate bem ela, mas repreenda no ex. Repreenda. Esse negócio que só vem trazer coisa. Eu vejo a morte, eu vejo isso. Sai fora disso aí. Essa não é a vontade de. Quando Deus quer nos ensinar, Ele vem, Ele chama a nossa atenção. Amém? E depois Ele dá a direção. E você fica em paz. Você fica em paz, independente da situação. É Deus. Mas quando você recebe uma profetada que te deixa perturbado, não vem de Deus. Quem está entendendo? Deus não está em perturbação para mim. Então vigie no que você anda ouvindo. Tem pessoas que ficam correndo atrás de revelação e é revelada por Satanás. Não, ande no Espírito, convide o Espírito. Se tem uma coisa que nós devemos orar e pedir para Deus, diga assim: Senhor. Mas diga com fé, senão não te entrega a chave. Diga: Senhor, derrama sobre mim o dom de discernir espírito. Quando a pessoa se aproximar de você, que estiver na mentira, você já vai saber que é mentira. Quando a pessoa chegar sorrindo e mentindo para você, ela vai falar algo que não está no Corá. Você vai viver isso. É o que eu vivo. Deus já fala assim: mentira. Pode vir rodando no pé só, abraçando o apóstolo, pode fazer o que você quiser. O Espírito de Deus, Ele me deu o dom de discernimento de espírito. Ele já fala assim: está na mentira. Acabou. Sabe o que você faz? Você trata a pessoa muito bem, mas não entrega o seu corá, porque essa pessoa tem que nascer de. É assim que você deve andar. Senão, quanto mais você está se esforçando em viver a vontade de, o demônio vai tentar levantar pessoas para roubar, migrar a minha, a sua fé. Nossa, Deus falou isso e não aconteceu. Será que foi Deus? Porque tudo que Deus fala se cumpre. Às vezes a pessoa olhou para você e queria te lançar uma palavra de conforto e falou assim: assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo: eu não estou falando nada. Ore sempre, peça para Deus o dom de discernir espíritos. Eu vivo isso dentro da igreja. Tem hora que eu escuto assim, aí eu falo: Jesus. Tem hora que você tem que dar um de bobo, né? Fiz de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar o sábio. Tem hora que você tem que escutar umas coisas assim, que eu falo assim: eu falo, Senhor. Mas às vezes se você não falar, eu já não sei me expressar, que eu sou ignorante.
de natureza. Aí eu vou me falar e vai falar, o pastor é bruto, é ignorante, mas não é. Em vez de dar vida, eu acabo matando, porque não suporta ouvir a ver, e fica nessa vida de engano. Aí você olha na vida da pessoa que está produzindo, ela sempre fala da vida dos outros, mas na vida dela não produz nada. E quer ensinar você, e quer pregar para você, quer dizer, quer falar o caminho, o que você deve fazer. Você olha para a vida dela, tivesse pelo menos uma faísca da direção do ex, mas quando você pensa que vai ir, retrocede. Esse tal não dou ouvido, porque Deus não chama covarde. Quem está entendendo? Presta bem atenção. Ore, peça para Deus discernimento de espírito, que agora Deus já te deu um novo Corá, para você vigiar no que você está ouvindo, no que você está ouvindo, com quem você está andando. E tudo aquilo que for mentira, quando se aproximar da tua vida, você vai sentir um incômodo. E se você tiver muito, espero que você, eu profetizo, espero que você esteja sensível todos os dias da tua vida, você vai ouvir a voz dele falando suavemente: eu não estou nessa voz, essa voz não vem de mim. Quem está entendendo? A Bíblia está dizendo, igreja, obras da carne. Temos que vigiar. Então tudo que está escrito nas obras da carne, hoje eu e você devemos olhar e falar: peraí, vamos pegar lá idolatria. Isso aqui eu não quero mais na minha vida. Está aqui a carta da Rê, é uma carta em branco. Senhor, idolatria eu não quero mais na minha vida. É uma das coisas que eu posso colocar, que nós podemos colocar que não queremos. E o fato de você escrever na carta, você está renunciando. O que Jeremias deu a direção de nós abrirmos, onde nós iniciamos? Nós já sabemos qual é os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Mas para isso é necessário eu e você mudar a nossa consciência. Se eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, se eu não renovar minha consciência, eu vou continuar triunfando, andando em pensamentos e resultados negar. E Deus não tem nada a ver com. Agora, quando eu renovo o meu entendimento e ando segundo a direção da paz, automaticamente o Espírito de Deus, porque Ele me deu um novo Corá, me faz desviar das obras da carne e me faz triunfar no fruto do eixo. Só que aqui eu estou falando de algo negativo: emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí, ó, as heresias, palavras que não estão na Bíblia. Teve um cantor aí que trouxe uma pregação muito conhecido, famoso. Quem viu a pregação dele? É uma pregação extraordinária. E Jesus ganhou um pedaço de pão da mão do mendigo. E Jesus ganhou um terreno de Abraão. Esse nunca leu Bíblia. Quem está entendendo? Só que aí a pessoa olha uma pessoa famosa, influência, aleluia, glória a Deus, não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Aí quem não lê Bíblia fala assim: meu Deus, olha só, famoso parou a canção para recitar o que está escrito na Bíblia. Só se for na Bíblia dele, porque na de Cristo não está escrito. Ou seja, pregou heresias, algo que não está escrito na Bíblia. Mas há pessoas como são idólatras dele, dá glória a Deus. Presta bem atenção. É auto se avaliar. Se eu quero ter novos resultados na minha vida, eu tenho que ter novos pensar. Se eu quero novos resultados, eu tenho que ter novas atitudes. E se eu quero ter as atitudes de Deus na minha vida, eu tenho que ter atitudes na direção do Espírito. Se eu quero viver algo no Espírito, eu vou ter que romper o meu eu. Por isso que Jesus diz assim, ó. Jesus parou, a Bíblia vai dizer que Jesus parou, olhou para todos e estava seguindo ele. A multidão seguindo Jesus. Jesus falou assim. A Bíblia vai dizer que voltando-se para eles, a Bíblia vai dizer assim. Jesus diz assim, ó: aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim,
não tem o quê? Sabe o que é isso? Aquele que não me colocar em primeiro lugar, não tem parte comigo. Por quê? Porque todos estavam seguindo Jesus, mas não pelo que ele era, mas pelo que ele poderia fazer. Aonde está o grande erro? Estavam seguindo Jesus pelo que ele poderia oferecer, porque aquela multidão não ia passar fome, não ia passar sede, porque Jesus estava provendo em todo o tempo. 3 dias no deserto, pregando, 3 dias pregando para uma grande multidão, homens, mulheres e crianças. De repente vem os discípulos: Senhor, vamos dispensar esse povo, senão eles vão morrer aqui. Faz 3 dias eles estão aqui, e ao redor aqui não tem o que dar para eles comer, não tem nenhuma venda, não tem nada para dar. Jesus falou assim: o que é que tens aí? Chegando lá, achou um menino, um inocente, um menino. Ele tinha o quê? O menino tinha o quê? 5 pães e quantos peixes? 2 peixes. Jesus olhou assim e falou: Pedro, vós. Jesus falou com o que veio falar para ele, o que trouxe uma situação negar. Jesus olhou para ele e falou assim: vós vai dar de comer para eles. O que é que tens? Senhor, tudo que temos aqui é 5 pão e 2. E Jesus orou a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Vocês aprenderam rápido, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Jesus pegou na mão e agradece. Quem tem fé já agradece. Quem está entendendo? Quem tem fé já ora agradece, independente do resultado. Quem anda pelo Espírito, ele já crê no milagre. E quem anda pelo Espírito, ele já levantou agradecendo: Pai, graças te dou. Pai, te dou graças pelo que o Senhor preparou. De repente Jesus baixa o cesto, dá na mão dos discípulos e fala: sirva eles. E quanto mais tirava, mais tinha. E a Bíblia vai dizer que sobejou 12 cestos. Quando é Jesus, além de saciar, ainda sobra. Mas qual é a chave, apóstolo? A chave é agradecer. Quando você agradece, você confunde as trevas, porque as trevas quer te ver reclamando, murmurando. Sabe, diga assim: como alimentar o diabo? Na reclamação, na murmuração. Por isso que você está ganhando hoje com si. Quando a pessoa reclama, murmura, sabe quem se aproxima? Ele. E sabe quem se entristece? O Espírito. Por isso que a Bíblia diz: os meus filhos sofrem por falta de conhecer o que? Igreja? Conhecer o que? Palavra. Se eu não conheço a palavra, eu vou andar segundo o que eu aprendi desde criança, segundo o que eu aprendi na minha sobrevivência de vida. Mas a partir da hora que eu conheço a palavra, eu vou andar pela palavra e pelo Espírito e pela palavra, pela palavra e pelo Espírito e pela palavra. Eu profetizo que é assim que você vai andar a partir de hoje. O que acontece, apóstolo? Tudo muda. Tudo muda. Os resultados negativos que outra hora invadia os seus pensamentos e a sua casa, começam a chegar. Ah, Senhor, resultados positivos. Quem está entendendo? Os anjos começam a trazer as boas novas. Sabe por quê? Porque naquele lugar alguém mudou, entendi? Naquele lugar alguém está praticando a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? Quantos aqui tem fé? Todo mundo tem fé. Mas a sua fé tem aumentado ou tem diminuído? Apóstolo, a minha fé tem diminuído. Eu sei por quê. Por falta de ouvir a pá. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Quando eu me distancio da palavra, a minha fé vai diminuindo. Por isso que os discípulos de Jesus, na hora que veio a tempestade, o vento, ele foi acordar Jesus na proa. Falou: Jesus deitado com a almofadinha lá, tentando descansar. Quando Jesus acordou, deu uma ordem ao mar, deu uma ordem ao vento, olhou para eles e falou: homens de pouca, homens de pequena fé. Porque Jesus não esperava nenhum deles acordar Jesus. Jesus esperava eles usar a sobrenatural.
natureza e viver o sobrenatural. Jesus esperava eles usar a fé na natureza, mandar o mar se aquietar, o vento se calar, ou vice-versa. O que eles fizeram? Foram acordar Jesus, em vez de usar a fé. Abriu-se um buraco no telhado e desceu um pará. E a Bíblia vai dizer, e olhando Jesus para ele, Jesus viu o que nele? Não, Jesus viu ele paralítico. Não. Jesus já sabe do que nós estamos a traver, mas Ele quer saber aqui hoje, se Ele olhar para mim e para você, Ele vai encontrar fé. Porque se Ele olhar para mim e para você encontrar fé, Ele está dizendo assim: começa a agradecer que você vai ver o resultado. Quem está entendendo? Começa a agradecer. Igreja, você sabe o significado quando diz para Deus nada é impor? Você sabe o significado disso? Não, né? Quando você pede crendo, tudo o que pedires em oração, crendo, quem crê aqui? Mas você está pedindo em oração? Apóstolo, eu creio e estou pedindo em oração, eu vou receber? Faça uma pergunta naquilo que você está pedindo para Deus. O que você está pedindo vai glorificar o nome do Senhor? O nome de Jesus vai ser glorificado no que você está pedindo? Porque se for, já começa a agradecer. Mas se for para o homem se alegrar, para dizer assim, Deus me ouve, Deus fala comigo, vai demorar mais um pouquinho, porque Ele vai ter que ensinar mais. Mas olhe bem para aquilo que você está orando, que você está pedindo. Tudo que pedires em oração, está na Bíblia, Thaís? Acha para mim, Thaís. Tudo que pedires em oração, crendo. Quem tem orado aqui? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como com. Então eu te dou conselho. Comece a orar a partir de hoje até aprender a orar. Comece a orar. A Bíblia diz que nós não aprendemos, nós não sabemos orar como convém. Mas comece a orar por essa causa até você aprender a orar. Não dê espaço para os pensamentos negar. Não dê espaço. Comece a orar. Senhor, eu coloco essa causa. Oh, Espírito Santo me coloca num aperto. Eu não vou falar com todas as palavras. Hoje, eu estava num certo lugar e eu estava esperando. Estava parado esperando uma certa situação. E aí o Espírito Santo falou assim: começa a orar por essa causa. Eu falei, Senhor, aqui. Ele falou, filho, apresenta a causa. Aí eu comecei a orar, Senhor, eu comecei a orar. E a pessoa vinha, conversava comigo, calma que eu já libero o Senhor. Eu falei, amém. E eu comecei a orar. Comecei a orar e apresentar. Senhor, eu apresento essa causa, eu já te agradeço. Senhor, eu apresento essa causa. 20 minutos depois, meu celular toca. Resposta da orar? Você crê ou não? Se você crê, aconteceu. Se você não crê, aconteceu do mesmo jeito. Não é o lugar, é como está o meu e o seu. Confesso para você, quando eu desci do carro, o rapaz falou assim: eu já libero o senhor. Eu falei, não tenho pressa, estou tranquilo, eu espero. E fiquei esperando. E aí o Espírito Santo me visitou naquela hora, naquele lugar, e falou assim: começa a orar, filho, começa a apresentar para mim. E eu comecei a apresentar a causa para ele. Senhor, eu ponho em tuas mãos, eu já agradeço, Senhor, por esta causa. 20 minutos, não deu 20 minutos, meu telefone tocou com a resposta. Sabe o que ele falou para mim? Eu estou te ensinando para você orar sem cessar, para você orar constante. Igreja, quando eu entrei no carro para vir para a igreja, para terminar o meu tempo de oração no escritório, sabe o que o Senhor visitava o meu espírito e falava? Não sou eu que não quero liberar a vitória de vocês, é o demônio que está atrapalhando para você negar a mim e negar a sua fé. Não sou eu que não quero te entregar, por isso que você tem que interceder. Falei, Senhor, e essa causa? Ele falou, filho, tudo que me pede crendo eu entrego. O problema é que as trevas, elas se lê para tentar frustrar aquilo que Deus já assinou, já liberou como vitória na minha e na tua vida. Onde está isso, apóstolo? Na Bíblia, Daniel.
Daniel entregou um propósito para Deus de quantos dias? 21 dias. Sabe o que Deus falou? Sabe o que o anjo de Daniel falou para ele? Daniel, desde o primeiro dia que aplicasse o seu coração por esse propósito, Deus já te respondeu. O problema é que o anjo de Daniel ficou preso nas regiões celestiais. Deixa eu te falar algo. Diga assim: Deus dá ordem aos anjos ao meu e ao teu favor. Deixa eu te falar, o anjo que está ao redor da minha e da tua vida, é ele que traz as nossas vidas. Só que deixa eu te falar, não sei se eu entrego, alguns vão pensar que é heresia, né? É esse anjo que Deus libera para vir entregar a minha e a tua bênção. É esse anjo que guerria para que Satanás se afaste e nós venha viver aquilo que Deus tem para nós. Se eu e você não está em oração, se eu e você não está em vigia, a Bíblia diz orar e vigiar, é isso? É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz vigiai e orai. Primeiro nós vigiamos, depois nós oramos. Se eu e você não estiver em vigilância, o anjo que Deus tem liberado para nos abençoar, ele fica retido nas regiões celestiais. Vou voltar no que está escrito, senão vai dizer que é heresia. O anjo veio, se apresentou diante de Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicaste, que você fez esse propósito, Deus já tinha liberado a tua bênção. Só que eu fiquei preso nas regiões celestiais, fiquei impedido de vir trazer a sua vida. Só que ele rogou. Qual foi o outro anjo que foi? Qual foi o outro anjo? Quem está lendo a Bíblia? Deus enviou Miguel para soltar o anjo que estava indo entregar a bênção de Dani. Diga assim: perseverança. Perseverança gera vitória. Quem está entendendo? Imagine Daniel: Senhor, já faz 18 dias e nada acontece. Eu estou finalizando o propósito, já faz 20 dias, Senhor, e nada acontece. Só que Deus é pai, filho. E o pai sempre quer o melhor para o seu. O problema é que se eu e você não estiver em vigia, a gente retrocede, atrasa a nossa bênção. Por isso que você deve vigiar, blindar os seus pensamentos de palavras e pensamentos negativo. Apóstolo, de verdade, a pessoa chegou com muita conversa, ela não quer se abrir, ela não quer falar a verdade. Eu mudo toda a rotina de conversa com ela porque ela não quer, então ela não aprendeu ainda. Eu mudo toda a direção, mas quando a pessoa vem e abre o coração e apresenta a verdade na mesa, eu sei que ela quer aí o Espírito Santo me dá a legalidade de ensinar ela a maneira mais rápida da vida dela se transforma. Mas a pessoa, quando vem para perto do profeta querendo administrar pecado, ela não quer mudança, ela só quer sair daquela situação. Então ela tem que ficar mais um pouquinho, porque ela não entendeu ainda como é que funciona. Mas quando a pessoa fala: não, eu quero mudança, eu quero ser renovado, aí o Espírito Santo nos dá a autoria de revelar as chaves espirituais para que venha a verdadeira transformar. Então a Bíblia diz: tudo que pedires na oração, crendo o quê? Essa é a palavra do apóstolo ou da Bíblia? Da Bíblia, Mateus 21, 22. Tudo que você pedir em oração, primeiro passo, você crê, então você vai receber. A Bíblia não mente. Tudo é tudo, igreja. Tudo é tudo. Tudo que eu orar crendo, eu vou viver. Mas o tempo ainda está no controle do céu. Ninguém planta hoje uma semente de laranja, uma semente de maçã, e já vai colher no outro dia. É assim que funciona? Não, tudo tem o seu. É o tempo. Hoje Deus está trabalhando no tempo da vida de pessoas aqui hoje. Eu vou entregar como profecia, quem receber vai viver. É como tem pessoas aqui que só o fato dela estar aqui hoje, eu vou falar só para você, que eles, acho que eles não estão recebendo. Tem pessoas aqui hoje que Deus está adiantando o tempo da vitória deles. Ó, aquilo que ia durar 1 ano, Deus está falando assim: eu vou fazer durar meses. Aquilo que ia durar 2 anos, Deus está dizendo assim: pode ser 2 meses ou 2 dias, depende da sua perseverança, diz o Senhor. Ele está retrocedendo, adiantando o tempo da sua vitória. Mas para isso tem que ter
concordância. Eu e você temos que estar em concordância com a palavra que o Espírito está liberando no altar. Quem está entendendo? Eu e você temos que estar em concordância com o que Deus está dizendo. Então aquilo que você imaginou que você ia viver daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, o Senhor está dizendo assim: não, isso é os seus pensamentos. Os meus pensamentos não são igual ao seu. O Senhor está dizendo assim: não, vai ser bem antes, porque essa é a minha vontade. Quem está entendendo? Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.